E aí, galera, beleza? Prontos para mais uma viagem alucinante pelo cosmos? Hoje vamos mergulhar no astro-rei, o chefão do nosso sistema solar, o Sol. Essa bola de plasma incandescente não é só a nossa fonte de luz e calor, mas também um reator nuclear gigante que guarda mistérios de fritar os miolos. Então, preparem-se para ativar o modo detetive espacial, porque vamos desvendar os 10 maiores mistérios do Sol que, com certeza, vão te deixar de boca aberta. Apertem os cintos e aumentem o volume, porque a aventura vai começar. Vamos começar nossa investigação com um enigma de fritar o cérebro. Por que a coroa solar, a atmosfera externa do Sol, é muito mais quente que a sua superfície? A gente está falando de milhões de graus Celsius na coroa, enquanto a superfície só chega a uns 5.500 graus. Parece meio bizarro, né? Os cientistas chamam isso de problema do aquecimento coronal, e é um dos maiores mistérios da astrofísica solar. Existem várias teorias, claro. Uma delas é que a energia magnética do Sol, tipo umas explosões invisíveis, aquece a coroa. Outra é que ondas de choque, vindas do interior do Sol, se propagam até a coroa, aumentando a temperatura. Mas a real, galera, é que a gente ainda não sabe a resposta definitiva. Imagina só, a gente consegue estudar galáxias a bilhões de anos-luz de distância, mas desvendar os segredos da nossa própria estrela ainda é um desafio e tanto. E o Sol não é só um inferno de calor parado, não. Ele também tem seus próprios ciclos, como se fosse um relógio cósmico gigante. A cada 11 anos, mais ou menos, o Sol passa por um ciclo de atividade, com direito a altos e baixos dignos de uma montanha-russa. Durante o pico de atividade, rola de tudo: manchas solares, explosões gigantescas, tempestades magnéticas. Já nos períodos de calmaria, o Sol fica mais tranquilo, tipo um vovô zen. Mas o que causa esse ciclo solar? Boa pergunta. Os cientistas acreditam que tem a ver com o campo magnético do Sol, que se inverte a cada ciclo. Mas os detalhes ainda são um mistério. E tem mais. Durante o ciclo solar, a Terra também sente os efeitos, viu? As tempestades solares podem afetar nossos satélites, as redes elétricas e até mesmo as auroras boreais. Galera, a gente está conectado ao Sol de um jeito muito mais profundo do que imaginamos. Preparem-se para a próxima revelação bombástica. O Sol não emite só luz e calor, mas também um vento supersônico e invisível, que viaja pelo espaço a velocidades absurdas. Estamos falando do vento solar, uma corrente constante de partículas carregadas, tipo prótons e elétrons, que são ejetadas da atmosfera superior do Sol. E essa brisa espacial não é nada relaxante, viu? Quando o vento solar atinge a Terra, ele pode causar tempestades geomagnéticas que bagunçam tudo: sistemas de comunicação, satélites, redes elétricas. Já pensou um apagão geral causado por uma ventania solar? Seria o caos total. Os cientistas acreditam que o vento solar está ligado à coroa solar, aquela região superaquecida que a gente já viu antes. Mas como exatamente essa conexão funciona? Mistério. E o mais intrigante é que o vento solar não afeta só a Terra, não. Ele viaja por todo o sistema solar, moldando o espaço interestelar e influenciando até outros planetas. É como se o Sol estivesse constantemente soprando uma bolha gigante ao seu redor, a heliosfera, que protege nosso sistema solar dos raios cósmicos. É ou não é um negócio de explodir a cabeça? Se você já viu imagens do Sol, deve ter reparado em umas manchas escuras na sua superfície, como se fossem sardas cósmicas. Mas não se engane pela aparência, porque essas manchas solares são como vulcões magnéticos prestes a entrar em erupção. As manchas solares são regiões mais frias que o resto da superfície solar, e isso que as faz parecer mais escuras.
Mas não se deixe enganar, porque mais frias aqui ainda significa milhares de graus Celsius. E a causa dessas manchas é o campo magnético superpoderoso do Sol. Imagine o campo magnético do Sol como um emaranhado de fios invisíveis. As manchas solares se formam quando esses fios se enrolam e se concentram em certos pontos da superfície solar, criando verdadeiros nós magnéticos. E quando a energia desses nós é liberada, é explosão para todo lado. E o mais intrigante é que durante o período chamado de mínimo de Maunder, no século 17, as manchas solares praticamente desapareceram por décadas. O que será que aconteceu com o Sol durante esse tempo? Ninguém sabe ao certo. Preparem-se para uma viagem no tempo, voltando bilhões de anos, quando o Sol era jovem. Os cientistas acreditam que o Sol era muito mais fraco no passado. Se o Sol era tão fraco, a Terra deveria ser uma bola de gelo. Mas a Terra primitiva era quente e úmida, com oceanos de água líquida. Esse enigma é o paradoxo do jovem Sol fraco. Uma hipótese é que a atmosfera densa reteve o calor do Sol. No final, o paradoxo do jovem Sol fraco continua um mistério. Lembram das manchas solares, aqueles vulcões magnéticos que a gente viu antes? Às vezes, essas belezuras explodem com tanta força que lançam jatos gigantescos de plasma superaquecido. É como se fossem tsunamis solares, capazes de destruir tudo em seu caminho. Estamos falando das ejeções de massa coronal, ou EMCs. Essas explosões colossais são um dos eventos mais energéticos do sistema solar e podem causar um estrago considerável aqui na Terra. E aí, galera, vocês já ouviram falar que o Sol pulsa? Não, não é música eletrônica espacial, é ciência de verdade. Usando instrumentos ultrassensíveis, os cientistas descobriram que o Sol vibra e oscila o tempo todo, como se estivesse respirando. Essas oscilações solares são como ondas sonoras gigantescas que se propagam pelo interior do Sol e podem durar minutos ou até horas. E o mais legal é que, estudando essas vibrações, os cientistas conseguem escutar o que está acontecendo nas profundezas do Sol, como se fosse um ultrassom estelar. Mas, assim como muitas coisas na astronomia, a gente ainda não sabe exatamente o que causa essas oscilações. Uma hipótese é que elas sejam geradas por convecção, ou seja, pelo movimento do plasma superaquecido no interior do Sol. Outra hipótese é que as oscilações sejam causadas por ondas magnéticas, que se propagam pela superfície solar. Mas, no final das contas, o mistério das oscilações solares ainda está aberto, esperando por cientistas corajosos para desvendá-lo. Preparem-se para conhecer os neutrinos, as partículas fantasmas do mundo subatômico. Os neutrinos são partículas quase sem massa e viajam pelo espaço quase na velocidade da luz. Eles são produzidos em reações nucleares no interior do Sol. O Sol produz trilhões de neutrinos a cada segundo, e eles atravessam a Terra como se fosse um fantasma. Mas os cientistas detectaram menos neutrinos do que o previsto. Cadê os neutrinos solares que estavam faltando? Descobriu-se que os neutrinos mudam de sabor durante sua jornada. Essa descoberta rendeu um prêmio Nobel de Física. A gente já falou várias vezes do campo magnético solar, mas você sabe como ele é? Se você imaginou um ímã gigante, errou feio, meu amigo. O campo magnético do Sol é muito mais complexo e caótico do que a gente imagina. Ele se estende por milhões de quilômetros no espaço, influenciando tudo em sua volta. Mas apesar de sua importância, a gente ainda não sabe direito como ele é gerado. Os cientistas acreditam que seja gerado pelo movimento do plasma no interior do Sol. E o mais intrigante é que a cada 11 anos, o campo magnético solar se inverte completamente. E aí, galera? Preparem os lencinhos porque agora o papo é sério. A gente sabe que, infelizmente, o Sol não vai durar para sempre. Assim como nós, ele também tem um ciclo de vida e já está na meia-idade. Mas calma, não precisa entrar em pânico ainda.
Os cientistas estimam que o Sol ainda tem combustível para queimar por mais uns 5 bilhões de anos. Quando o hidrogênio acabar, ele vai se transformar em uma gigante vermelha, engolindo Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra. Depois, o Sol vai expelir suas camadas externas, formando uma nebulosa planetária. E o que vai sobrar? Uma anã branca, que levará bilhões de anos para esfriar. Então, vamos aproveitar cada raio de sol e agradecer por viver em um planeta banhado pela luz de uma estrela tão incrível. E aí, pessoal? Gostaram da viagem? Viram que o Sol, apesar de ser a estrela mais próxima da gente, ainda guarda muitos mistérios? É como se a gente tivesse explorado só a ponta do iceberg cósmico. Mas uma coisa é certa: a gente nunca vai parar de se maravilhar com a beleza e o poder do Sol. Afinal, ele é a fonte de vida na Terra, e sem ele, a gente não estaria aqui. Então, da próxima vez que vocês olharem para o Sol, lembrem-se de tudo que a gente viu nesse vídeo. E nunca se esqueçam: o universo é um lugar incrível e cheio de mistérios, esperando para serem desvendados. Valeu, galera!